Quando usar o Infant Trainer e quando usar o Myobrace da linha J. Os dois são para dentição decídua. Eu acabei de receber essa pergunta e achei melhor gravar um vídeo para responder, porque tem muita informação boa em relação a esses dois aparelhos, principalmente porque um deles é a minha preferida chupeta ortodôntica. É o único objeto que eu aceito chamar de chupeta ortodôntica. Então vamos lá. A doutora Rebeca me mandou essa pergunta agora. Ela é aluna, já foi aluna há muito tempo de odontologia miofuncional, já fez o curso avançado. E a minha primeira recomendação é: tenham sempre em mãos os catálogos da Myobrace, tá? Esse aqui já é um catálogo atualizado. A gente tem 3 catálogos atualizados hoje, disponíveis tanto físico quanto digital. Então, esse aqui são os aparelhos da Myobrace, tem todos os aparelhos. Esse daqui, peguei repetido. Tem um só da linha Maiosa, que é esse aqui. Linha Maiosa, falando de todos os aparelhos que são para distúrbios respiratórios do sono e ATM. E esse daqui é um catálogo de aparelhos de exercícios, que é da linha Myotalia, tá? Mas nesse vídeo especificamente, eu vou responder a dúvida que eu achei muito bacana, interessante para gravar esse vídeo, porque tem muita informação importante a respeito desses dois modelos de aparelho, tá? Então, se você não tiver o catálogo físico, peça o catálogo digital para a sua consultora Myobrace ou para o seu consultor, que eles encaminham em PDF para o seu WhatsApp, tá? Ou para o seu e-mail, do jeito que você achar melhor. E aí, aqui nessa segunda página, então a gente tem aqui o catálogo, primeira página e segunda página. Na segunda página, a gente tem todos os aparelhos da linha Trainer. A linha Trainer é a linha mais antiga da Myobrace. E eu costumo dizer nas minhas aulas que elas ganharam um upgrade e se tornaram a linha Myobrace. Porém, a Myobrace nunca deixou de fabricar ambas as linhas. Então, a gente tem ainda todos os aparelhos mais antigos, que são da linha Trainer, e tem também eles na linha mais que recebeu esse upgrade. E vamos falar agora especificamente sobre o Infante e o J e as principais diferenças. Eu tenho hoje aqui no consultório um Infante, que eu sempre tenho um rosa e um azul, porque sempre sai. O J eu já não tenho para mostrar para vocês, mas eu vou conseguir explicar todas as características e as principais indicações quando eu uso um e quando eu uso o outro. Então, o Infant Trainer, tanto um quanto o outro são para dentição decídua, ou seja, 20 dentes. No catálogo vai estar escrito aí uma média de idade, de 2 a 5 anos, de 3 a 6 anos, mas eu prefiro ir pela quantidade de dentes na boca, porque entrou na dentição mista, já não é mais nem Infante nem J, já entra para a linha K, tá? Então, abrindo aqui o aparelhinho Infante, a gente vai ter, eu escolhi esse daqui da cor azul, a gente vai ter o aparelho e vai ter também uma tirinha dessa daqui, que foi desenvolvida há muito tempo, porque quando o Dr. Chris Farrell desenvolveu esse aparelho aqui, muitos pais achavam que a criança ia engolir esse aparelho deste tamanho aqui, sendo que dentro da nossa garganta passa no máximo o tamanho de uma moeda de R$1, na criança talvez até de 50 centavos. Jamais uma criança conseguiria engolir um aparelho inteiro desse daqui. Então ele acabou fazendo, antigamente era outro tipo de tirinha, e aí hoje ela tá mais moderna, então a gente consegue encaixar essa tirinha aqui na frente. Eu amo esse aparelho, gente, é o aparelho que eu mais levo tempo para explicar quando eu dou aula. E aí ele tem essa bolinha, a gente encaixa aqui nessa perfuração, e aí o paciente tem também, além dos pais ficarem mais seguros, porque ele tem essa tirinha aqui, quando a criança segura e ela tá fazendo a transição da chupeta ruim, a chupeta do mal, para a chupeta do bem, que é essa daqui, ele ainda vai ter aquela memória, aquela propriocepção, aquele hábito vicioso de ficar segurando a pontinha da chupeta.
a parte de fora da chupeta. Ou até mesmo quando tem criança que coloca um pedacinho de fraldinha ou fica segurando naquele cordão que a chupeta fica presa muitas vezes na roupa, né? Inclusive, isso aqui também serve, hoje tá bem típico para eu fazer esse exemplo, colocar aqui numa alcinha, e aí você coloca a bolinha aqui dentro, e ele fica preso na roupa da criança, tá? Então, ó, fica preso desse jeito, como uma chupeta mesmo. Então, por que eu gosto de falar que ele é uma chupeta ortodôntica? Porque ele é o único que realmente respeita onde a língua deve ficar e redireciona a língua para o palato. E essa criança pode fazer a transição da chupeta do mal para um Myo Brace como esse, que é o Infant Trainer, porque ele tem muitas características que vai ajudar. Eu, quando faço essa transição, eu falo, ó, a gente vai trocar a chupeta que você usa. É uma chupeta de bebê, de nenezinho, que quase não tem dente. Agora você já tem 20 dentes, não dá mais pra você ficar usando. Porque essa chupeta que você usa, ela vai estragar os seus dentes. Porque ela foi feita pra nenê que não tem tanto dente. Agora você tem 20 dentes na boca, a gente vai trocar a sua chupeta. E as crianças ficam ansiosas pra fazer a troca da chupeta. E aí você pode chamar a chupeta da Frozen, a chupeta da Barbie, a chupeta do super-herói, que for, tá? Então, a criança coloca esse daqui na boca. O infante, então eu vou falar agora das principais características, já diferenciando para o Jota. Então, como eu disse, eu não tenho um Jota agora para gravar esse vídeo, mas vai dar para eu explicar as principais diferenças. Agora, esse colchão de ar que tá aqui atrás, ó, onde fica na direção dos molares, vai estar presente nos dois aparelhos, tanto no Jota como no infante. Uma outra característica, o infante não tem essa lingueta aqui na frente, então para chamar ele de chupeta já fica mais difícil. Quando eu faço a transição, eu gosto desse daqui. Uma outra parte para comparar, o infante, ele é um pouquinho mais grosso, tá? Falando dessa espessura aqui. O Jota já é mais delgado, ele é muito mais flexível, muito mais molinho. Eu sempre prefiro esse daqui em relação ao Jota, por conta dele ser mais resistente, por ele ser um pouquinho mais grosso. Porém, o Jota, ele por ser mais delicado e mais fino, talvez ele seja mais confortável para as crianças que têm uma tensão muscular muito forte. Ele vai acabar tratando essa disfunção de um apertamento de lábio ou de sucção de uma maneira muito mais sutil, tá? Então, o Jota tem essa diferença que eu acabo utilizando, essa diferença anatômica de acordo, na escolha, de acordo com a disfunção que a minha criança vai apresentar, que esse paciente vai apresentar. Que mais? Em relação à altura, aqui eles são bem semelhantes, tá? Aqui o Jota não tem essa curvatura, mas isso aqui é uma coisa muito simples. Eles tem aqui na região no antero inferior estendido e tem essas bolinhas, isso é semelhante. Já o J é um pouquinho só mais estendido, tá? Tá vendo que forma uma linha contínua daqui pra cá? No J vai ter um leve degrauzinho, aumentando a extensão do bumper antero inferior, principalmente para corrigir aquela disfunção de mentoniano, quando a criança faz uma força muito exagerada com o mentoniano. Agora, sobre o suporte lingual, no J a gente vai ter uma bolinha de silicone aqui, tá? No infante, aqui que eu tô mostrando, é uma bolinha, ela é uma elevação. Já no J vai ter um orifício nessa região, tanto faz, tá? O orifício vai ajudar a criança a ter uma propriocepção maior da sua gengiva, e aqui não vai ter essa propriocepção, mas também serve para reeducar a postura de língua lá na papila. Que mais? Ambos têm 2 orifícios para respiração, aqui, bucal, porque a gente tá preocupado com a respiração bucal, sim, mas muitas vezes a gente vai precisar fazer a transição, e a transição é feita de forma gradativa. A gente pegar um paciente que é respirador bucal o tempo todo e colocar um aparelho que fecha completamente,
Isso vai causar um desconforto porque ele não está acostumado. Por mais que seja um caso de um paciente que tem capacidade respiratória nasal, se a gente fecha completamente, faz essa criança dormir desse jeito, vai ter um desconforto porque ela não está habituada a reter tanto gás carbônico no seu corpo, mesmo isso sendo algo muito bom, positivo e um dos nossos objetivos do tratamento, tá? Que mais que a gente tem de diferença? Então, agora eu vou mostrar aqui como que ele é, tá bom? Eu mostrei pra vocês como que é o infante aqui na minha mão, que é desse jeitinho, tem essa lingueta e essas características que ajudam demais a fazer a transição da chupeta. E agora eu vou mostrar como que o infante então tá aqui. Ah, outra coisa que eu já tava esquecendo. A gente tem duas fases no infante, a fase soft e a fase hard. As duas são de silicone. A diferença é que a fase soft é bem macia e a fase hard é um silicone, só que ele é um pouquinho mais denso. Ele é mais resistente para crianças que fazem bruxismo, tá bom? Já respondo sua pergunta, Vanessa, fica tranquila, ela é muito boa. E aí, o J1. O J1, ele não vai ter essa linguetinha aqui e ele vai ter 3 fases, porque a gente consegue. Qual é o objetivo do tratamento da odontologia miofuncional? Pegar o nosso paciente que tem disfunção respiratória e muscular e, com a fase 1, de uma maneira muito mais gentil e delicada, por ele ser completamente de silicone, vai começar a corrigir essas disfunções respiratórias e musculares de uma maneira muito confortável. Ficou de 4 a 6 meses, a gente passa para a fase 2. Ficou de 4 a 6 meses com a fase 2, que ela já é de poliuretano, ela é um pouquinho mais rígida que o silicone, a gente finaliza com a fase 3. No infante, a gente só vai ter 2 fases, tá bom? Mas também nada impede da gente começar com o J, com o infante, para alguma criança, e depois pular para a fase 2 do J, tá bom? Tudo vai depender das principais características desse paciente, quais as queixas que ele apresenta, quais as disfunções, qual a gravidade que esse paciente apresenta. Então, eu gravei esse vídeo para responder a doutora Rebeca, uma queridona, que fez o curso há muito tempo, e ela mandou essa dúvida. Agora eu vou responder a dúvida da Vanessa. Doutora, nos primeiros dias é normal dormir com a boca aberta? Criança enruga o queixo muito. Sim, é completamente normal. Não dá pra gente tirar uma criança de uma disfunção muito grande e já imaginar que ela vai se adaptar rapidamente. É como se a gente entrasse na academia. A primeira vez que você vai na academia, você não faz os movimentos perfeitos, você não tem força para segurar o peso, o halter daquela forma. Então, é como se entrasse na academia mesmo, tem que ter paciência. No primeiro mês, eu falo, olha, apenas use o aparelho, depois eu corrijo. Eu peço para o paciente, pelo menos, se adaptar ao uso do aparelho. Depois, a partir do segundo mês, eu faço as correções, tá bom? Aos pouquinhos, e quanto mais usar acordado, mais rápido ele vai conseguir se adaptar ao uso do aparelho e também engolir melhor a saliva com ele na boca, tá? Quando usar acordado, sempre pedir para usar selando os lábios e sempre trazendo o lábio superior de encontro com o inferior. Por quê? Os pacientes que são respiradores bucais têm o lábio superior encurtado, então ele tá em hipofunção e ele também tá em hipotônico, então ele tem pouca tonicidade e praticamente não é ativo, porque quando o respirador bucal fecha a boca, ele acaba ativando o mentoniano, como você colocou, enruga muito o queixo. E aí ele enruga o queixo, para o queixo fazer uma escada para levantar o lábio superior de encontro com o inferior, de encontro com o superior. Isso é um mecanismo de fechar a boca do jeito que aquela disfunção muscular consegue. Mas ele mantém o lábio superior em hipofunção e hipotônico. E quais são as correções que eu faço depois do primeiro mês de uso do aparelho? Ensinar o paciente a colocar o aparelho na boca e começar a corrigir. Eu falo, nem que for para você usar os seus 2 dedos e fazer esse movimento aqui para começar a acordar
essas fibras musculares, para levar a irrigação da circulação sanguínea e a gente começar a colocar esse músculo do orbicular superior para trabalhar, tá? E a sua outra pergunta é maravilhosa. E pode usar uma fitinha para fechar ou não é ideal? Essa fitinha que a gente usa, eu recomendo em alguns casos, e agora eu vou explicar quais casos são, é essa fita aqui, a fita micropore, tá? Ou microporosa. Eu sempre falo para comprar de uma marca bem baratinha, porque marcas muito boas têm um adesivo muito forte. E aí, muitas vezes, causa um pouco de irritação no lábio ou na pele ao redor do lábio. Então, quais são as recomendações? Primeiro, precisa ter uma boa passagem de ar pelo nariz pra gente ter certeza que essa criança com os lábios vedados vai respirar confortavelmente. Eu não faço isso no primeiro mês, tá bom? Não recomendo. Segundo, é uma coisa que veio do Summit do ano passado de Miami, que a gente teve da MyoBrace, que se repetiu e cada vez mais tem aumentado, eu tenho aumentado a divulgação, são os testes de respiração. Então, um dos testes de respiração que você pode fazer é colocar um pouquinho de água na boca da criança, ela fecha os lábios e você vai cronometrar no celular se ela consegue ficar pelo menos de 2 a 3 minutos, ou melhor, eu já coloco logo 3, que esse teste se chama RN3, então é respiração nasal por 3 minutos. Conseguiu ficar com a boca fechada por 3 minutos, a gente tá tranquila que essa criança pode usar o MyoBrace e pode dormir com a fita vedando os lábios. Existe uma forma gradativa de começar a usar a fita, que você pode colocar ela só por uma semana, só por 1 hora acordado, e depois de 1 semana introduzir o uso noturno além do uso acordado. E essa fita você pode usar de várias maneiras. Então, eu vou cortar um pedaço. Eu gosto dessa fita que é larga, tá? Ela tem uma espessura aí de quase 2 dedos aqui. Você pode começar usando inicialmente dessa forma, da ponta do nariz até aqui embaixo no queixo, ou você pode também colocar de forma na diagonal, tá? E também, então, essa de cima para baixo é do método buteico, que tá no livro que eu recomendei nos últimos vídeos que eu gravei, o adenoide sem cirurgia. O método de colocar aqui assim, na diagonal, eu não lembro onde eu vi, eu aprendi com uma das professoras da MyoBrace lá da Austrália, que foi com a Ingrid. E também o método de colocar completamente vedado, dessa maneira aqui. Então, eu sempre recomendo ir de pele a pele, não deixar terminar no vermelhão do lábio, porque sempre tem um pouquinho de saliva que pode acabar descolando aqui a parte do adesivo, tá? Então, para usar isso daqui, eu não faria no primeiro mês, eu nunca recomendo isso no primeiro mês, porque quando o paciente começa a fazer os exercícios, quando o paciente usa 1 hora acordado fazendo selamento labial, naturalmente desenvolve a musculatura orbicular superior e a gente consegue evitar de usar, tá? Mas se quiser dar uma acelerada, precisa desses itens que eu falei. O teste de respiração nasal, o RN3, 3 minutos cronometra. Por que colocar água? Para ter certeza que a criança não vai abrir a boca, tá bom? Porque quando a criança tá com a água, a língua tá coladinha lá no céu da boca. Então, precisa primeiro fazer o teste de respiração e você também pode começar de uma maneira gradativa, que é usando 1 hora acordado todos os dias com a fita, depois de 1 semana, depois de 7 dias, aí sim você pode colocar à noite para dormir, tá bom? De nada, Vanessa, qualquer dúvida pode me chamar. Então, esse vídeo foi especificamente para esse assunto. Obrigada pela sua colaboração, enriqueceu mais ainda o vídeo. E daqui a pouco eu vou gravar mais 2 outros assuntos que chegaram ontem e eu não tive tempo de gravar, mas achei extremamente interessante. Eu quero desejar uma ótima quinta-feira para todo mundo, Almost Friday, e mais tarde eu gravo mais vídeo e encontro vocês. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar debaixo desse vídeo,
ou aqui no Instagram ou no YouTube, porque ele também vai lá pro YouTube. Quem não conhece ainda meu canal do YouTube, lá tem todos os vídeos que eu gravo com perguntas e respostas que eu recebo frequentemente, as mais importantes, as mais evidentes, que faz diferença na vida de quem trabalha ou mesmo de um pai e de uma mãe que tem criança que usa, tá bom? Canda, eu já coloquei fita pra eu dormir. Ah, sim, eu também já usei em mim mesma. No começo foi maravilhoso, porque típica respiradora bucal, típica. Tanto que a minha documentação de antes de eu conhecer a MyoBrace, esses dias eu tive acesso a ela, minha boca estava aberta. Eu nem tinha noção, sabe, do quanto eu precisava me corrigir. Aí quando eu conheci a odontologia miofuncional, eu fui minha primeira paciente e eu fiz tudo que eu ensino para os meus pacientes. Então eu falo para todos os dentistas, seja o seu primeiro paciente, sinta na pele o que o seu paciente vai sentir, porque geralmente a gente tem alguma coisa para corrigir. Você pode até não ser um respirador bucal, mas você deve ter aí uma disfunção respiratória, você deve hiperventilar. Todo paciente que é ansioso, toda pessoa que é ansiosa, ela hiperventila, já é uma baita razão para dormir de MyoBrace. A nossa tensão durante o dia faz a gente muitas vezes ter apertamento ou alguma disfunção muscular que a gente não percebe. Depois dos 30 anos de idade, todo mundo tem alguma disfunção nas articulações. Se a gente fizer ressonância magnética, todo mundo tem alguma coisinha que vai dar ali no laudo, tá? Então, seja o seu primeiro paciente, como eu fui, e você vai poder ter um pouco mais de propriedade para passar para o seu paciente para que serve o sistema MyoBrace, para que servem os exercícios e por que esses pacientes e a gente precisa desse tipo de tratamento, tá? Mais uma da Vanessa, ele movimenta os dentes também, né? Que são muito para frente? Sim, através da correção da disfunção respiratória e muscular, a gente tem uma correção da oclusão também. Muitas vezes, só de corrigir as disfunções respiratórias e musculares com o MyoBrace, a gente não precisa usar aparelho ortodôntico e muitas vezes nem aparelhos ortopédicos em caso de crianças pequenas. Tá bom? Por isso que eu sou apaixonada pelo sistema MyoBrace. Eu não recebo nada para gravar esses vídeos, para falar de MyoBrace. Eu falo porque eu pratico há 11 anos, eu fui minha primeira paciente e tenho muitos bons resultados com isso, tá bom? Então, eu vou finalizar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo.